Zé, um grande abraço a você, muito boa tarde. Nós estamos começando esse sábado mais uma mesa redonda aqui no seu Canal 10. E o Canal 10 hoje dedica essa mesa redonda exclusivamente à segunda divisão, principalmente ao FFC, que faz amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Estádio Municipal, uma partida decisiva. Essa sim será decisiva. Se vencer o Atibaia amanhã, o FFC ainda tem chances de chegar entre os dois primeiros colocados. Mas se não vencer o jogo, está na cara, aí não vai ter jeito, não tem mais santo que ajude para poder continuar no Campeonato Paulista da segunda divisão. Então, como se trata de uma partida extremamente difícil e de uma importância sem tamanho, a mesa redonda de hoje vai ser ela toda voltada para o FFC. Lógico que sempre eu lembro você, terça-feira à noite ou quinta-feira à noite, costumamos reprisar a mesa redonda, até para você fazer uma avaliação daquilo que é o nosso trabalho, nossos companheiros aqui no Canal 10. E hoje também eu quero agradecer muito a algumas pessoas que nos enviam e-mails. Por exemplo, chegou um ontem de Oswaldo Cruz, onde o amigo acompanha o Canal 10 e principalmente a mesa redonda, é torcedor do FFC e está torcendo para que a Águia vença amanhã. E comigo hoje aqui na mesa redonda, mais uma vez, voltando, depois de 2 meses, o diretor executivo do jornal Semanário, o nosso querido Beto Ikegami, está conosco. Um abraço, Beto. Ele volta aqui conosco no Canal 10. O prazer é todo meu, mano, de estarmos aqui novamente fazendo parte dessa mesa e com convidados ilustres novamente, né? E eu queria complementar a tua abertura só, dizendo, é evidente que o jogo de amanhã é super decisivo para o FFC. Mas, na verdade, decisivos são os próximos 3 jogos. O mínimo deslize, nós infelizmente estaríamos fora da próxima fase da Série B. E gostaria de mandar um abraço especial, se me permite, para o pessoal ali do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, que são telespectadores assíduos do Mesa Redonda. O pessoal comparece mesmo, confere o programa na telinha e dão muito palpite pra gente afinetar aqui também, viu, mano? É impressionante a repercussão desse Mesa Redonda. Isso na parada. Muito palpite lá e o pessoal questiona algumas opiniões nossas, outros concordam com outras opiniões, enfim, é aquele velho dilema do futebol. E também não esquecer de mandar um abraço também pro pessoal lá da Sabesp, do Racha de quarta-feira lá, que também tem muita gente que confere o Mesa Redonda, especial ao Baianinho lá da Sabesp, que é o outro assíduo do programa. E qualificado, viu? Quando você precisa de algum palpite aí, de uma pessoa para integrar a mesa, eu te indico o Baianinho, que entende muito de bola. Baianinho sabe, e joga bola até hoje, né? Tá com aí engana, né? Aí engana. Tá com o joelho estourado. Mas em razão do interesse da partida, e como sempre é interessante trazer o mandatário da Águia ao nosso programa, ele já veio várias vezes, o Cleiton Ferraz, o empresário Cleiton Ferraz, está conosco mais uma vez aqui nessa mesa redonda. E a gente sente a expectativa, parece, presidente, que todo mundo está querendo que chegue logo amanhã, que seja logo domingo, para poder ir ao estádio e acompanhar essa partida, como o Beto colocou. As outras também são bastante decisivas, mas essa é o pontapé inicial. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar aqui no programa conosco. Boa tarde, Beto, Jesus Moretti. Bom, mais uma vez, obrigado por convidar a gente. A gente tem que pensar em uma partida a partida, né? Acredito que amanhã a gente fala que é a mais decisiva, porque se a gente conseguir passar pelo Atibaia, vai dar um ânimo, né? Vai dar um ânimo maior para a equipe conquistar as outras 2 vitórias. Lógico que já não depende mais da gente. Se a gente tiver conseguido um empatezinho lá em Atibaia, aí dependeria só da gente, que a gente ganharia os 3 jogos com mais 10 pontos, é a classificação certa. Agora já não depende mais totalmente da gente, né? Mas a equipe está motivada lá e tomara que eles resolvam dentro de campo lá, porque fora de campo o que a gente pôde fazer a gente já fez. Tá aí, o presidente Cleiton Ferraz falando. Corta lá para o presidente outra vez, por favor, Nalzinho. Quando as coisas vão bem, a gente diz que está tudo azul, né, presidente? Dá uma olhada lá. Mais azul do que tem hoje aí na tela, tá e o Beto, né? Mas eu também estou de azul, Vone. Eu fiz questão de vir de azul até para homenagear o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro, que está fazendo uma bela campanha, né? Eu não sei, só adentrando um pouquinho furando a tua pauta, nós cravamos lá atrás, né?
que aquele tempo lá, Vitória, Curitiba, Botafogo, não chegaria na reta final do campeonato brigando pelo título. E o Cruzeiro nós afirmamos que chegaria, né? O Pretinho foi um dos que afirmou isso aqui, o Jesus, que também se faz presente, cravou a mesma opinião. Olha aí, quando o Marcelo Oliveira começou no Cruzeiro, só foi pancada para todo lado. Mas deixando tudo azul, agora um pouquinho mais cinza, né, presidente? Nosso eterno presidente, Jesus Moretti sempre aqui do meu lado para analisar e conversar e falar desse Campeonato Paulista da segunda divisão. Presidente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O senhor é um decano nosso aqui, é aquele que traz uma grande sabedoria de tempos atrás. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, ao Cleiton, vice-presidente. O Beto estava meio de férias um pouco, você deu uma série para ele. O cachê estava atrasado. Ao Léo. É sempre um prazer estar presente nessa mesa redonda. O teu tá em dia, né? Por isso que eu estou vindo, né? É. Senão nós também não vindo, né? Eu tenho um grande professor que se chama Valdívia. Ele fala, Beto, chinelinho quando o pagamento atrasa. Então atrasou, eu pus o chinelinho. Pois é, a rapaziada nos ajuda e ajuda muito aqui a fazer esse programa. Daqui a pouquinho eu vou falar desse último e-mail que nós recebemos de Oswaldo Cruz e que inclusive sugere algumas coisas também, viu, presidente Cleiton? Sugere algumas coisas para a gente discutir aqui na mesa, mas essa pessoa cumprimenta o seu trabalho que o senhor realizou até aqui e é muito bom reconhecer o trabalho como nós reconhecemos tudo que o Jesus Moretti, todos nós, né? Todos os presidentes, né? Porque não é fácil. É, porque o presidente foi o que mais eu não posso falar o termo, né? Mais sofreu, né? Que mais se ferrou, né? Para não dizer outra coisa. Não é mole não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, são 2 intervalos comerciais desse programa. É 1 minuto, não mais que isso, estaremos de volta e você vai ver entrevistas, você vai ver a nossa opinião, o que nós entendemos. Eu acho que ainda dá. Eu acho que ainda dá, em razão das coisas que aconteceram essa semana, né, gente? Lá com Atibaia, saída do Rudimar. Então, no ambiente do PVC, eu vi... Peraí, mas você está falando, então, que a saída do Rudimar é positiva? Não, ele saiu porque... Não, mas você está falando que é positiva? Não acredito que seja positiva. Mas veja bem, inclusive eu escrevo lá no teu jornal, no semanário, o seguinte: esse ano ele teve muitas contusões. O Cleiton teve a paciência de desde novembro, cuidar dele, a diretoria, e ele não se recuperou. Essa é a verdade. É um grande jogador, mas ele estava ali ocupando um espaço que não era dele, não. Eu acho que tem mais gente, sei lá, né? Vamos ver, a gente vai analisar. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. Na Brascred, na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Avenida 8, é mais fácil fazer empréstimo consignado. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Convênios com governo federal, estadual e Forças Armadas. Financiamentos de caminhões, carros e motos. E ainda, compramos sua dívida. Ao lado você tem o Mais Que Pet. Buscamos e levamos o seu animal com viatura e ar-condicionado. Banho, tosa, uma ampla loja. Maior variedade em acessórios e brinquedos. E ainda, linha completa para gatos e médico veterinário. Ligue 3462-2020, pois o seu pet merece qualidade. Olha, a mesa redonda do Canal 10 quer convidar você para uma inauguração importante, vai ser na quinta-feira, na próxima quinta-feira,
Bravo em Fernandópolis, lá no Shopping Center em Fernandópolis, mais light, naturalmente saudável. Presidente Jesus Moretti, explica quem é o mais light aqui e a quem pertence. Esse aí pertence ao meu filho, né? O Márcio, que vai inaugurar lá, né? O conglomerado Moretti, fala assim, É. pertence ao conglomerado Moretti, ao grupo Moretti, enfim. Mas a gente não tem acompanhado muito assim, né? No que ele fica, sei que é uma coisa nova também em Fernandópolis, uma novidade, né? Isso. Que não tem em Fernandópolis, né? E a gente tá entrando nesse comércio aí para tentar, se Deus quiser, essas coisas funcionam, né? Tá ficando bonito lá, quem quiser ir lá ver, tá ficando bom. Eu acho que é uma coisa novidade para Fernandópolis. Esperamos que dê certo para o meu filho. Tomara que dê certo, sim, a gente torce para dar certo. E convidar A a cidade de Fernandópolis, companheiro, né, que quiser E prestigiar. pelo nome pra ele vai dar certinho, né? O Cleiton Mais é uma light. boa, né? O Cleiton. Ô Cleiton, aquela Kaiser, eu vou dar um comercial para você, aquela Kaiser que a gente toma com um sabor maravilhoso, não vai ter lá. E nós vamos lá, tomamos os sucos necessários, né? Acho que é sorvete, Mas né? Sorvete, vai lá. ter frutas, bastante modelo de fruta, né? A pessoa se serve, pesa o que ele quiser. Frutas naturais. Naturais, né? Então a gente vai mais cedo, já prepara o filho, né, com o suco, né, Beto? E depois nós descemos lá para a sua Coca-Cola. Ele bebe uma caixa, sei lá. Uma A caixa. dúzia, né? uma dúzia, presidente. Eu tô querendo perder aquelas 20 que eu combinei com você. Viu? Ah, é? Então tá, o Leozinho tá com um problema aqui no nosso monitor, né, Leozinho? Mas vai resolver aqui. Eu espero que esteja tudo bem no ar aí, tá tudo bem. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, veja bem. Nós recebemos e-mails de tudo quanto é lugar. Uns falando umas coisas, outros falando outras, e a coisa vai caminhando, mas nem sempre a gente traz aqui, principalmente aqueles e-mails em que vem umas críticas mais azedas. Porque se você quiser construir, se constrói com o bem, lógico, com críticas também. Mas eu tenho 2 e-mails aqui, os últimos 2 que chegaram, um agora há pouco e o outro chegou no dia de ontem. Chegou no dia de ontem. Então nós vamos ler os 2 e depois vocês vão discutir. Eu acho que 10 minutos não vai dar para vocês analisarem vocês três aqui. Um deles vem do José Augusto Silveira Gonçalves, que era diretor do FFC, né? Isso. José Augusto, aquele que foi goleiro do FFC, né? Então ele diz o seguinte: bom pessoal, não faço mais parte da diretoria do FFC. Motivo: não concordar com escalações nem com as atitudes da comissão técnica, abre parênteses, treinador, preparador físico e preparador de goleiro. Diz mais: é fácil colocar a culpa em um ou outro jogador. Difícil é assumir que o time está mal fisicamente, mal escalado. Diz ele, o ex-diretor. Como o time pode ser ruim se, tirando o Romarinho da Votuporanguense, nós temos os 2 últimos goleadores da mesinha. Rudimar com 12 em 2012 e João Paulo em 2011. Temos um dos 3 goleiros menos vazados, olha, temos um dos 3 goleiros menos vazados do ano passado, Léo. Temos um dos zagueiros campeão com a Votuporanguense, o Rufino. Temos um meia que subiu, o Barreto, João Felipe. Temos o Irã, que jogou em times de peso e juntamente com o Dário, que tem contrato com o Corinthians até 2015, foi um dos melhores em campo no último jogo. Salário em dia, bom alojamento, boa alimentação, etc. Ele diz aqui: cabe a você julgar o que deu errado. Acho que o FFC está mal fisicamente, o que nos trouxe muitas lesões e mal escalado. Não tenho nada contra a pessoa do Robertão. Queria desejar também sorte aos diretores que permanecem, porque são pessoas boas. Tenho certeza de que domingo ganharemos no Atibaia. Obrigado aos meus colegas que sempre estiveram comigo aqui no Face. André Campos, Aguinaldo Zanqueta, João Luiz, Júnior, Neto, etc. Esse é o ex-diretor que manda. Ele diz: se possível, gostaria que fosse discutido esse artigo no programa Mesa Redonda desta semana. Então estamos aqui, Zé. Nós vamos discutir. E agradeço o seu e-mail. O outro e-mail veio da cidade de Oswaldo Cruz. E diz o seguinte: a bola pune. Gostaria muito de enaltecer o trabalho árduo da atual diretoria, que não poupou esforços para manter um elenco competitivo e de boa qualidade,
para a disputa do campeonato da segunda divisão. Teve um empenho exuberante e inquestionável para obter recursos, objetivando superar as pessoas advindas durante o acompanhamento do FFC em campeonatos disputados. Aliás, uma fonte de recursos sem que tirasse o brilho do nosso estádio. Pelo contrário, engrandeceu e fez brilhar o Cláudio Rodante. Abre parênteses. Com as publicidades. E ainda um sócio torcedor questionado às vezes a fórmula, porém exuberante na prática e inquestionável na adesão e arrecadação. Sei das dificuldades e adversidades de dirigir e dirimir futebol no nosso interior, ainda mais em praças esportivas que não possuem adesão plena, empresários, dirigentes e do próprio jogador. Pois bem, nem tudo isso está perdido. Para congratular esse trabalho árduo, consistente e desafiador, necessitamos do apoio incondicional de todos os amantes desse esporte, que é a paixão do brasileiro. E nesse domingo, mais do que nunca, precisamos botar o Ninho da Águia a apoiar o FFC para que possa ter sucesso nesta fase e galgar o objetivo tão almejado por todos nós, ou seja, classificação para a próxima fase e, consequentemente, acesso à Série A3. Não será fácil, mas precisamos apoiar esses heróis combatentes que compõem a diretoria. Ao findar, concluo que se sirva de reflexão e gostaria de ouvir a opinião dos participantes deste exuberante programa. Que sirva de experiência e legado. Não faltou planejamento na disputa da primeira fase. O jogo contra o Assisense não deveremos jogar a favor do regulamento, ou seja, sermos agressivos com cautela. Ressalto, gostaria que os senhores analisassem os grupos 18, composto por Olímpia, Assisense, Paulistinha e União do Suzano. Ele se refere ao grupo que, se a gente tivesse vencido, ia para lá. E o grupo 16, Água Santa, Portuguesa, Atibaia e Fernandópolis. Encerro com a frase do mestre Muricy Ramalho. A bola pune. Referindo-se à partida Fernandópolis-Assisense, talvez hoje a nossa situação não seria tão delicada. Gilberto Cipriano, bancário natural de Fernandópolis, atualmente residente em Oswaldo Cruz. Primeiro, agradecer ao Zé Antônio pelo e-mail. Agradecer ao Gilbertinho também, lá em Oswaldo Cruz, pelo e-mail. Exuberante e-mail. Exuberante. Então, agradecer. E aqueles que não nos passam e-mails, mas que também acompanham, né, Beto, em toda a região, esse programa, que, me desculpe a falta de modéstia, não sou eu que levou o Canal 10 a esse patamar, o jornal informativo, e nem esta mesa redonda. Quem levou a esse patamar invejável de audiência, na TV e na internet, foram vocês. Todos vocês que vêm aqui fazer a mesa. Eu sou um simples coordenador de quem vai falar, tá? Se bem que todo mundo deve se interromper. Um grande apresentador, né? Nem tanto. Né? Mas isso me dá muita alegria. Muito obrigado. E gostaria que você discutisse. Pelos e-mails, me parece que os dois limpam, começar com o Beto, eles limpam a barra, assim por assim dizer, da diretoria. Mas não limpam a barra da comissão técnica, pelo que eu senti. Foi quase que explícito isso daí, né? Quem, no contexto geral, a conclusão que você chega é exatamente essa. Só que fica assim, um sentimento de dúvida, se uma pessoa como o Zé Antônio, que é tão qualificada, que é um expoente empresarial na cidade, e que é um cérebro ativo dentro da comunidade, ele sair, ao invés de se trocar a comissão técnica, geralmente acontece o oposto, é a comissão técnica que cai e a diretoria permanece. Essa é a lógica de todo o futebol, de toda a estrutura que a gente conhece dentro dos grandes clubes. Mas tudo bem, eu não sei qual foi a divergência que ocorreu, que chegou a esse ponto tão culminante da saída, do desligamento do Zé Antônio, que aliás era das pessoas mais entusiasmadas quando começou todo esse projeto, né? Já passamos várias horas ali no Cupim discutindo sobre isso, conversando sobre isso, mas enfim, é de se lamentar que ele tenha se desligado. Agora, quanto à alegada falta de preparo físico, é complicado dizer isso daí, mas o FFC no segundo tempo realmente tem deixado a desejar. Isso é meio que óbvio que não tem acompanhado, mas quem está lá dentro tem que avaliar. E quanto à escalação, eu não sei a opinião de vocês, mas nós estávamos nós quatro aqui na mesa antes de começar esse turno, e havia a possibilidade do Rudimar estar voltando. Você fez essa pergunta aqui.
e deixou que o nosso presidente não respondesse, não sei se vocês vão se lembrar, Lembro, se era possível escalar Rudimar e João Paulo junto. Eu fui o único que fui contra, porque eu falei que não dava para escalar os dois juntos, exceto numa caso de necessidade, no final de jogo, que o time tá perdendo, precisa de uma virada. Caso contrário, escalar os dois juntos é suicídio tático. É suicídio tático. O Robertão é uma pessoa qualificada, que eu adoro ele, gosto muito dele, mas eu cravei. É suicídio tático escalar os dois juntos. São dois pesados que não conseguem marcar, só faz um cerco. E no futebol de hoje, cara, você ter dois jogadores pesados no time não dá certo. Principalmente quando um tá com falta de preparo físico. A falta de preparo físico do Rudimar é notória. Agora, nosso amigo exuberante, não teceu bastante trabalho da diretoria. Eu concordo com o posicionamento dele. Eu tenho certeza que não são todos os atos que o Cleiton e que os demais diretores realizaram que foram perfeitos, que foram corretos, que acertaram. Mas isso, todos nós, acontece com todos nós na nossa vida familiar, pessoal, financeira, empresarial, enfim. Acontece com todos. O importante é você acertar mais do que você erra e ir aprendendo com os erros também. Então, o que acontece? No meu modo de entender, Vô, independente do FFC, do resultado dele, e não sei se o Cleitinho continua ou se outro assume, o que tem que se aprender em Fernandópolis, não só no nível esportivo, mas na nossa cidade aqui, é você trazer o aprendizado de quem passou antes de você, colher o que de melhor foi plantado lá no passado, introduzir e continuar. Ou seja, o próximo presidente, ou ele mesmo, já tem uma estrutura melhor do que o anterior. E ir aproveitando essas lições para ver se a gente consegue subir. E não há como não enaltecer e ver que o grande fruto que vai ficar dessa temporada no FFC é o sentido financeiro. Ele conseguiu equacionar, conseguiu buscar receitas e conseguiu trazer grande parte da população que havia se perdido para torcer novamente para o time. Essa é a minha opinião. É verdade. Muito bem colocado, Beto. Parabéns pelas suas colocações. O Cleiton, eu acho que é meio desconfortante você comentar na íntegra os e-mails. Mas eu posso. Não, eu acho que sabe por que eu acho que é meio desconfortante? Porque aqui os e-mails estão falando de equipe mal escalada, de falta de preparação física. Então, se você quiser, se atenha só aos e-mails, se você quiser, a respeito do que as pessoas que assistem o programa falam do trabalho da base sedimentada que foi feita aí para esse ano. Fique à vontade. Eu vou comentar do Zé Augusto, agradecer. Tá com a gente, ajudou muito, é um cara de credibilidade, inteligente. Teve um desentendimento dele com o treinador. Sobre escalação, acho que não só eu, o Moretti está aqui, eu sempre falo o Moretti porque ele já teve 12 anos no lugar. Às vezes ele já teve treinador que ele colocou o time em campo e você mesmo, assim, você não interviu, mas você não escalaria aquele time. Por mais que você tenha um elenco, porque você tem um elenco... Você não concordava. Não concordava. Mas o que aconteceu foi o desentendimento que eles tiveram no estádio lá. Foi até uma falha do Roberto, foi falar algumas coisas lá com o diretor que não poderia falar. É que aconteceu isso essa semana, falta aí, vamos falar, ou se a gente passar, a gente tem mais 2 meses de campeonato, senão falta 15 dias, não é o momento da gente mexer em treinador agora, né? O elenco também, aconteceu isso na frente do elenco, na verdade eu acredito que o Roberto errou, que não deveria ter falado aquilo, o Zé Augusto estava na hora e virou aquele... Mas o Zé Augusto também tem se desgastado, tem alguns problemas, às vezes o torcedor ele vem cobrar ele, e o Zé assim, ele é meio nervoso, assim, então às vezes ele tem um comércio na cidade, então para ele é complicado ficar se debatendo com o torcedor. Então ele também falou isso, ele falou, Cleiton, eu fico desgastando. Você percebe a similaridade entre o problema que está vivendo o Zé agora e que passou o Soares na passada? São muito parecidos. Mesmo problema. É porque às vezes a crítica vem, eu também sou criticado, né? O Jesus foi quantas vezes criticado? A gente não ganha nada. O Jesus já chegou a contar a história para mim que teve que comprar bateria de ônibus e colocar no bolso. A gente às vezes tem que cobrir coisa do bolso porque o patrocínio não chegou naquela hora, não é, Jesus? Você tem o patrocínio para receber, mas ele não foi pago no dia. O dinheiro não entra na hora. O dinheiro não entra na hora, então você tem que colocar. Só que a população, o torcedor não vê isso. O empresário e esse tipo de coisa, igual o Gilberto, que o Gilberto é companheiro meu, eu inclusive vou confessar uma coisa, um abraço, Gilberto. Eu comecei a colecionar a camisa 20 anos atrás por causa do Gilberto, Gilbertinho do Bradesco, ele que me incentivou, ele é um companheiro nosso. Então isso nos deixa muito contentes por o pessoal ter enxergado que a gente fez um trabalho, né? Tem um planejamento, eu sempre cito o CAV, nosso rival, como exemplo. Eles se organizaram em 2010, chegou na terceira fase,
deu sequência no trabalho em 2011, chegou na quarta fase, e em 2012 eles foram campeões. E trocou de nome. Então o que o Beto falou é muito inteligente. Trocou de nome. Trocou de nome, né? O Beto falou é muito inteligente, a gente fez um trabalho, tem que dar sequência. Se não der sequência no trabalho, aí tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo. Então, mudou-se alguma coisa? Mudou. A gente arrumou muito alojamento, o Jesus participou disso no começo, foi um dos caras que pegou o piano ali, foi lá e consertou as coisas ali, arrumou isso, arrumou aquilo, mudou-se o estádio, já trouxemos o patrocinador de volta, que é importante, e eu tenho ouvido do próprio patrocinador dizendo, gente, não para que a gente vai continuar com vocês, né? Ninguém faz milagre em um ano, faz 19 que a gente está fora da divisão. O ano passado quase chegou, mas iniciou-se um trabalho. O Soares fez um belo trabalho, 2 anos aí, fez um belo trabalho, junto com o Jesus, junto com o Ademir, mas iniciou-se um outro trabalho. A gente pegou também o que deu errado no ano passado, tentou corrigir esse ano, tivemos vários erros e vários acertos. É o primeiro ano que a gente está mexendo. Então, o que a gente acertou? A gente conseguiu trazer o que o Beto falou, trazer o patrocinador de volta, as prestações de conta que estão sendo feitas, tal, tudo certinho. Só que onde que a gente errou? A gente errou em vários outros fatores, que a gente tem que sentar esse ano, fazer um balanço geral, ver onde que errou e consertar, né? Então isso que aconteceu com o Zé Augusto, voltando no Zé Augusto, foi isso que aconteceu. Não é o momento agora, a gente tem 15 dias, ou a gente está do inferno para o céu, ou do céu para o inferno. Então, temos que terminar o projeto agora. Não concordei com o que aconteceu, mas não era o momento. Agradeço ele demais, ele é meu amigo, ganhou um irmão, o Zé Augusto é meu amigo, meu irmão. E para ele entendeu também que para ele ter um comércio na cidade, às vezes o cara vai lá dentro do comércio dele reclamar do FFC, e não é. Tem pessoas que às vezes não têm o discernimento necessário para isso. Igual aconteceu com o nosso próprio Rudimar, que ia pessoas lá no supermercado que a esposa dele trabalha reclamar do FFC, mas não está trabalhando. Então esse tipo de coisa, tem que ter um comércio, por isso é complicado. Então esses foram um dos fatores também. Mas sobre escalação, sobre escalação e preparo físico, eu não vou falar nada, que ainda o nosso time estava perdendo em Atibaia com 10 a menos no segundo tempo, ainda empatou o jogo, por falta individual de defesa, ainda perdeu o jogo. Não vou entrar nessa questão, ele tem a opinião dele, cada um tem sua opinião. Mas tem que agradecer o Zé Augusto e queria ele junto com a gente, mas ele me explicou o porquê e eu concordo com ele. Perfeito. Sobre o Gilberto, só quero encerrar sobre o Assisense, ele colocou a opinião dele, eu só vou esclarecer para ele entender. A gente vinha de uma derrota de 4 a 0, né? O pessoal estava a gente poderia perder o jogo aqui, poderia ganhar, poderia perder. Mas não foi isso que influenciou a nossa chave. Porque a gente estava entrando na chave que o Cotia está hoje. Até os 46 do segundo tempo foi onde o Paulistinha fez um gol e entrou como segundo melhor terceiro por causa de um gol. Então a gente está entrando nessa chave, você acha que estava acompanhando, você lembra disso? A gente estava entrando na chave era Fernandópolis, Tanabi, Primavera, se eu não me engano. Fernandópolis, Tanabi, Primavera e Tupã. Era a chave que o Fernandópolis estava entrando. Já tinha até divulgado na difusora, se você estava naquele. Não sei se você transmitiu o jogo aquele dia. Tinha sido divulgado na difusora, nas emissoras de rádio. Tinha sido divulgado. Então a gente já estava nesse grupo. 46 de segundo tempo, o Paulistinha fez um gol na Araçatuba e tirou a gente e jogou nessa chave considerada mais difícil. Só que eu sou um cara realista. E digo, caímos na chave da Portuguesa, do Atibaia, teríamos chance de ter ganhado os 3 jogos. Mais os 2 de fora, ainda porque o da Portuguesa Santista eu fui no jogo. Nós só estamos nessa situação, nós não temos que escolher chave, porque foi incompetência nossa até agora. O time não jogou. É isso daí, então, perfeito. Então, é incompetência a palavra, não é isso aí, foi incompetência. Porque está tudo sendo feito. Tem jogador, tem elenco. Se o pessoal falar que o elenco está mal montado, tem eu e Jesus que conhece futebol aqui. Nós falamos de jogador a jogador, onde cada um jogou e por que foi trazido. Inclusive teve uns que o próprio Jesus mesmo participou com a gente no começo. Indicação, mesmo ele não estando na diretoria, chegava nele, você contrataria esse jogador? O Jesus falou para mim assim, traz porque eu contrataria. Então eu sempre escutei ele. Então, quer dizer, não é que o elenco foi mal montado, não sei o que aconteceu, que dentro de campo não rendeu, foi incompetência. Agora, eles têm chance de tirar, de mudar isso tudo? Tem, depende deles. Perfeito. Então, presidente, diz uma coisa aqui para nós, no Canal 10, o senhor que tem bancada cativa aqui também. O senhor fica à vontade para comentar. O time está mal fisicamente, o time está sendo mal escalado, se você quiser falar sobre isso, fica à vontade. Então eu aborde outro assunto, mas agora a gente é meio complicado a gente entrar nesse, a gente não está trabalhando dia a dia lá, né? Mas quanto o Zé é um caráter sensacional, como pessoa, eu tenho certeza que ele entrou com a maior boa vontade de ajudar o Cleito mesmo e deve ter ajudado.
Agora eu pergunto para o Creito, se ele... Agora, a minha opinião é o seguinte, por que aconteceu isso aqui agora, que teve tempo antes de se reunir com a diretoria, talvez com o presidente, e trocar ideias Sobre o preparador físico, a coisa de mudança. Por que agora, praticamente, estou falando que está tudo perdido, tem chance. Mas depois que aconteceu essas coisas, aí jogar a culpa só em na preparação física, no treinador, eu acho que devia ter feito isso antes, entendeu? O que aconteceu. Mas não tinha essa conversa. Não sei se o Creito dava liberdade de conversa com ele, que ele tinha liberdade de conversar com o Creito, e ele expôs a situação dele. Então acho que essa atitude devia ter visto antes. Agora, depois que passou, quanto à saída dele, deve ter os seus motivos, mas eu acho que não era motivo de ficar hoje falando essas coisas no ar, não. Pois é, então vamos ver aquele que escala. Nem falar coisa mais para ficar interno lá e... Tá certo. Meu Você está certíssimo. 100%. Aquele que escala, primeiro aquele que escala. Vamos ver o que é que o nosso Roberto Assis tem para falar. O torcedor da O Canal 10 ainda Águia, acredita na classificação da Águia para essa temporada e passar para a fase decisiva. E para isso veio até o Estádio Municipal falar com o professor Roberto. Professor, um grande abraço, boa tarde, obrigado por atender a nós do Canal 10. Nós acreditamos ainda que não só a chance matemática que existe, mas por aquilo que a equipe mostrou no jogo contra o Atibaia. Um abraço, boa tarde, classificação pode chegar. Boa tarde, Ivono, amigos do Canal 10. Olha, Ivono, essa última partida nós tivemos um termômetro, né, do que a nossa equipe tem capacidade de jogar. Infelizmente nós fomos derrotados em erros individuais, né, que se não acontecesse, com certeza nós teríamos somado pontos. A expectativa nossa é essa. Primeiro a gente tem que vencer a equipe do Atibaia, para continuar brigando pela classificação. E aí dando um passo de cada vez e esperando que as coisas aconteçam de acordo com a nossa expectativa até o final dessa fase. Nas contas que o Canal 10 fez, Atibaia 12, FFC 9, 8 e 7 pontos serão os demais. Eu espero que seja assim também. A expectativa nossa é que nós possamos classificar. O ano passado nós classificamos com 8 nessa fase, né? É evidente que um campeonato não tem nada a ver com o outro, mas a gente tem que se agarrar nesse tipo de situação. A equipe do Red Bull, né, do Audax ano passado, subiu com 9 pontos nessa fase, também perdeu as 3 primeiras, mas isso tudo nós temos que começar, né, a vencer contra a equipe do Atibaia no domingo para que a gente crie essa expectativa. Roberto, o campeonato ele reserva muitas surpresas, né? Nós estamos vendo aí equipes que a gente pensava que ia despontar ainda mais nessa fase, está ficando para trás. Outros grupos. Exato, né? Eu tinha particularmente também uma expectativa em relação à equipe do Diadema, achei uma grande equipe, perdeu as duas também como o Fernandópolis nas 2 primeiras partidas, nas 2 primeiras rodadas, né? Aí outras equipes também que estão me surpreendendo mais positivamente, que eu achava assim também que não chegaria a equipe do Assisense, mas está encorpada, né, também. Então esse campeonato é um campeonato atípico, né, um campeonato aberto. Você não começa com o favorito dentro da competição. O favoritismo vem pela idade dos times na divisão, mas não com a certeza, porque você monta todo ano um time com atletas desconhecidos e dá corpo para esse time. Eu espero que o Fernandópolis ainda tenha a oportunidade de estar brigando ainda nesse campeonato pelo acesso. Mesmo a equipe tendo perdido as 3 primeiras partidas, nós estamos sentindo aqui no treino, no coletivo que você está ministrando, de que o ambiente é dos melhores, Roberto. E isso dá oportunidade para nós da imprensa acreditar que realmente a reabilitação está chegando por aí. O que eu falo para os atletas é o seguinte: geralmente o problema, o seu problema é sempre pior de todos, né? Pior do que o de todos. E eu falei para eles o seguinte: nós temos uma situação desconfortável, mas não uma coisa impossível de acontecer. Mas tem que dar o primeiro passo domingo, tem que vencer a equipe do Atibaia, criar uma expectativa dentro do nosso grupo, dentro da nossa chave, né? Automaticamente, se você vence o Atibaia, você intimida a Portuguesa que está vindo na quarta-feira, e aí a gente pode embolar no campeonato. Mas tem que partir, o ambiente está muito bom, graças a Deus, porque eles sabem que o jogo de domingo foi um jogo atípico. Se não houvesse os erros individuais, nós fatalmente venceríamos a partida. Então, a confiança que nós temos é essa, de brigar com todo respeito contra a equipe do Atibaia, né? Uma equipe complicada, uma equipe difícil, mas que nós, com todo respeito, temos a oportunidade de vencer também. O Atibaia é uma equipe que faz gols, né, Roberto? Você também está esperto para esse jogo de domingo, né? Exato, não pode vacilar. Foram
4 bobeiras, né? Nós fizemos 3 gols na casa do adversário, que é uma coisa difícil de acontecer. O mais difícil é você marcar gols na equipe do adversário e você... Marquei 3 gols na casa deles e infelizmente perdi o jogo. Eu espero que eu tenha mais felicidade no meu jogo em casa, que nós possamos ter mais atenção e que nós possamos sair com a vitória. E que o torcedor também jogue junto com a equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu sei que não vão vir muitos, né, pela desconfiança, mas eu espero que quem vier ao Cláudio Rodante possa nos ajudar. Grande abraço, Roberto. Obrigado pela atenção que você dispensa no nosso Canal 10. Um abraço, Vono, e tamo junto. Eu acho que nas horas boas eu estive à disposição, nas horas amargas também eu vou estar. Eu acho que isso faz parte do futebol. Você tem que ser profissional para saber administrar todo tipo de situação. Muito obrigado. Muito obrigado a Roberto Assis, profissional sério, trabalhador, amigo aqui do Canal 10, falando com você sobre a partida desse final de semana, domingo, 10 da manhã, aqui no Estádio Municipal, diante da equipe do Atibaia. Roberto, o Roberto tá calmo ou ele tá achando que já foi? Eu acho que ele está tentando transparecer que ele está calmo, que ele está lúcido, que ele está tranquilo, mas na verdade não está não, hein? Quem conhece o Robertão sabe que no fundo ele está magoado, que ele está ressentido, que ele deve estar vendo que o que ele planeja na teoria não está dando certo na prática, ou os jogadores estão conseguindo pôr em prática o que ele quer que seja executado. Enfim, tomara que, evidente, vamos torcer para que dê certo e que o FVC vença e volte a ter chance de classificação. Como diz, enquanto há chances matemáticas, nós temos a obrigação de torcer, né? A obrigação de acreditar e de ir em frente. Mas está muito difícil para o time, ficou muito difícil essa campanha. Acho que está difícil. Eu acho, infelizmente, que já foi. Presidente Jesus Moretti, deixar o presidente Cleiton para falar depois. Você que conhece bem o Roberto parece estar abatido. Eu não quis entrar nesse detalhe na entrevista com ele, mas eu senti esse meio apagado, contrariamente àquilo que a gente viu, meu presidente Cleiton, ontem, lá no estádio, no coletivo, uma alegria, uma correria danada, né? Parece que... O que está acontecendo com o Roberto? Não, lógico que todo mundo vai ficar chateado, o Cleiton está chateado, ele está chateado, porque realmente aquilo que foi pensado e o planejamento que foi feito não está conseguindo colocar em prática, a equipe não conseguiu jogar, né? Então, realmente, você pode ter certeza que faltar esforço dele, tentar o melhor, não faltou. Agora, pra você ver os erros que aconteceu, a gente não vai ficar aí agora fazendo crítica nas coisas, né? Vamos esperar até mais acabar o campeonato, para depois a gente analisar com mais calma o que aconteceu. Mas nós deve ficar chateado. Agora, quem o Roberto falou, a possibilidade é difícil, porque além de você precisar ganhar os 3 jogos, você depende dos outros, e o saldo de gol também, né? Também. Pode fazer a diferença também, não? E o problema, que não dá confiança pra gente, é o seguinte, não é que se já a gente viesse de uma derrota, ou de umas 2 derrotas, a equipe jogando bem, mostrando qualidade, coisa, você cria uma expectativa que essa equipe pode reagir do maior gol. Mas o futebol que o Fernandão vem jogando, realmente ele não dá confiança pro torcedor de jeito nenhum. Não pegou no branco. Não pegou. E tentando assim entrar na cabeça do Roberto, Vono, a gente sabe das dificuldades que ele passou o ano passado e levou o time até muito próximo do final do campeonato. E esse ano, quando ele voltou, em conversa particular, você via que ele estava animado. Por quê? Porque ele viu uma estrutura diferente, viu uma estrutura fortalecida, viu o time com mais poder de barganha no mercado de jogadores, de aquisição. Enfim, ele viu uma coisa mais organizada, então ele sentiu que essa era uma grande chance na carreira profissional dele também. Tem que ver o lado dele também. Ele, mais do que ninguém, queria ganhar. E quer ganhar, porque é uma grande chance da vida dele de cravar o nome dele como um técnico de um nível mais alto do que ele está hoje. E ele está vendo essa possibilidade de se esvair. Presidente Cleiton Ferraz, eu não quero aqui ser defensor de ninguém, até porque jornalista não pode, o Beto sabe disso, um grande jornalista não pode ter tendências, pode, torce para o seu time, por exemplo, eu sou palmeirense, Palmeiras lá, depois, meu Marilinha, até antes do Palmeiras, PVC, aqui junto. Agora eu quero fazer uma defesa do elenco e da comissão técnica. Pelos meus 42 anos de mídia, se o PVC não tivesse sido prejudicado na primeira partida pela arbitragem contra a equipe do Água Santa, quero saber a opinião do senhor também. O PVC não estaria nessa situação, porque o PVC foi muito prejudicado. O
time não correspondeu? Não correspondeu. Pegou no breu? Ainda não pegou. Talvez pegue no próximo domingo, amanhã. Mas que foi prejudicado. E isso teve influência, presidente? Prejudicou sim, que aquele gol, o primeiro gol do Água Santa, estava realmente impedido. Todo mundo sabe, foi descarado. Depois ele teve aquela falta e foi expulso o jogador, que o juiz não deu, depois a bandeirinha que deu e tal. Então aquele jogo lá foi complicado. Aí você já vai para Santos, igual a gente foi na Santista, só que jogou mal. Primeiro tempo jogou mal, segundo tempo nós demos um banho na Santista, era para ter empatado o jogo de 3-3. Só que você já vai naquela pressão que você perdeu em casa, você tem que ganhar a outra fora. Aí é onde acontece que... Aí chegou em Atibaia, o time bem, 1-0, aí eu tomo um gol bobo e a coisa... Então a coisa não tem dado certo, né? A coisa não tem dado certo, poderia estar melhor. Mas eu concordo com você em relação ao jogo do Água Santa, tá? Não foi nada, foi arbitragem fraca mesmo. Foi arbitragem fraca que a federação mandou e nos prejudicou. Mas o time poderia ter revertido isso em campo e não foi competente, também tem isso. Sem dúvida, até porque também logo que saiu o primeiro, saiu o segundo gol. Falou-se aqui de mal escalado. Os e-mails que vieram para nós, falou-se também na falta de preparação física, não é? Vamos ver o que é que o preparador físico do FVC, olha como são as coisas, né? O e-mail chega e a entrevista já estava pronta. Que coincidência, né? A gente de fora, né? E que passa o e-mail. Vamos à tela aí para ver o que é que fala o Fábio Druzzi, preparador do FVC. Para esse jogo de domingo, vai ter que acelerar. Porque ganhando, entra no páreo outra vez. E nós vamos falar com o professor Druzzi, Fábio Druzzi, ele que é o preparador físico do FVC. Professor, Canal 10, obrigado pela atenção conosco, falar conosco. Domingo a coisa vai ser pro seu lado também, é lógico. Vai ter que correr muito, né, professor? Um abraço, muito obrigado, boa tarde, Canal 10. Como eu falo, futebol é muito complicado, principalmente quando os resultados não aparecem. Então, todo mundo fica achando um motivo aqui, um motivo ali, mas nós estamos tranquilos, a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito e se a gente ganhar uma partida, tudo pode se reverter. Como é que está o elenco que chegou até aqui, como é que está para essa partida de domingo diante do Atibaia? Olha, a gente já teve uma conversa com o grupo no início da semana, o professor Roberto já procurou levantar o astral de todo mundo, porque nesse momento não é hora nem de você dar bronca, é hora da gente levantar o astral de todo mundo para que a gente possa recuperar a motivação e vir fazer uma boa partida para entrar no páreo. Eu comentei com o professor Roberto agora há pouco, apesar das 3 derrotas, o ambiente aqui no estádio municipal é muito bom para essa partida. Esse jogo praticamente são 3 decisões, né, professor? Não, com certeza, a gente vem bem no campeonato. E aí vem acontecendo umas coisas umas fatalidades, né? Você vê no primeiro jogo, a gente um gol impedido, no segundo lance o jogador expulso, a gente jogando com a menos o jogo todo. Agora a Atibaia veio se repetir, a gente perdeu um jogador no início do primeiro tempo. Mesmo assim a gente se comportou bem e jogou até o fim da partida, brigando até pela vitória. Então o que eu vejo o nosso problema hoje vem ser emocional. Então a gente vem buscando trazer a motivação e para que a gente possa retomar o caminho da vitória. A necessidade da vitória que todo mundo sabe que ela existe, lógico. Então a pergunta para o senhor é o seguinte: como é que esse elenco está, o time estará para essa partida, porque vai ter que correr dobrado, professor? Não, eu vejo da seguinte maneira: a equipe vem bem fisicamente desde o início do campeonato. E não é agora que por causa de 3 derrotas, eu vou falar para você que nós caímos. Nós não caímos. Se você vê o jogo, a gente jogando 1 a menos desde o início, e a gente brigou pela vitória até o fim, isso mostra que a equipe não vem mal fisicamente. E como eu falei para você, para mim o fator que vem influenciando agora é a falta de confiança. A gente acabou... depois daquela partida que a gente perdeu em Diadema, acabou abalando um pouquinho a equipe, e aí a gente veio para essa segunda fase, aconteceu essa fatalidade do primeiro jogo, essa expulsão e esse gol irregular, eu achei assim, da parte da arbitragem, prejudicou demais o FVC, e como é uma equipe muito jovem, os atletas acabam sentindo um pouco isso. E a gente acabou perdendo 2 partidas seguidas e agora o difícil é buscar
a confiança novamente. E eu acredito que se a gente conseguir essa vitória agora nessa partida, a gente tem tudo para recuperar o ânimo e vencer as 3 e, dependendo das combinações, a gente até sair com a classificação. Mas mesmo que essa classificação não venha, o que a gente tem que fazer é retomar o caminho da vitória, vencer essas 3 partidas para sair com dignidade no fim do campeonato. Professor, obrigado por atender a nós do Canal 10. Um grande abraço. Um grande abraço para vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Fábio, preparador físico do FPC, ele falando das condições físicas do elenco, do estado psicológico, do que pode acontecer no próximo domingo, diante da equipe do Atibaia, 10 horas da manhã, no estádio municipal. O professor Fábio passou aqui pela tela do Canal 10. Pois é, tá aí então, lemos os e-mails, foram discutidos, pusemos o Roberto para falar, falando-se de preparação física, pusemos o preparador físico para falar também. O Canal 10 sempre aberto e dando oportunidade para todos falarem e se defenderem, né, gente, que é muito importante. Eu acho isso de uma importância muito grande. Agora, nós vamos entrar num momento crucial aqui no programa. Nós vamos entrar num momento Beto e Kikami, doutor Beto, concentrado. Corta para ele, corta para 18. Corta para 18. Agora, eu não estou esperando ver o que vai sair dessa mente brilhante tua. Pode cortar. Nós vamos classificar o FFC a partir de agora. A partir de agora, o que você vai... Corta ali para 16 agora no presidente atual. Deixa o nosso eterno aqui do lado agora. Corta lá para mim, o presidente atual. O senhor vai perder quantas caixas de Kaiser? 20, né? É 20? 25. Mas qual que é essa aposta? Eles ficam falando, vai perder, vai ganhar. Eu falei, se o PVC classificar, quantas cartas de cerveja você vai me dar? 20? Ele falou, pode mandar buscar. Ele pensa que eu não vou buscar. E você? Se eu não classificar, você paga 20 para ele? Lágrimas. Chorar. Mas essa aposta é para também. Mas essa aí eu pago com gosto. Agora nós vamos começar. Presta atenção, você que está acompanhando o Canal 10 em todo o Brasil. Porque a audiência desse trem aqui, né, como diz o mineiro, vai pro Brasil afora, é que a gente sabe disso. Me desculpe aí, a gripe está judiando. Eu peguei do presidente eterno aqui, Jesus Moretti. Segundo turno, domingo, 10 horas da manhã. Placar de FFC e Atibaia. A vitória no FFC eu tenho quase certeza. O placar é meio difícil de acertar. Chuta, presidente. Eu vou por 2-0. 2-0. Placar, presidente. 1-0 FFC. 1-0. Placar, Beto. 1-0, magro, chorado, mas vai dar. Placar, Leozinho. 3-1. 3-1. Eu 2-0. Então, nessa somatória toda, o FFC já vai para 3 pontos. Vai descontar 2 gols, que deve 6. Já devendo 4. Já ficou devendo 4. A equipe do Atibaia, que tem saldo de 1, já está devendo 1. Se for diferença de 2 gols. Resultado. E as minhas contas são maquiavélicas, ela vai. Vamos lá, vamos começar. Fala aí, Leozinho. Um outro jogo aqui para ganhar tempo, Léo. Vamos lá. Água Santa e Portuguesa. Quanto? Para quem? Água Santa. Diz aí, Betão. Empate. Empate? Nossa. Empate é o pior resultado para nós. Mãe de Deus. O presidente Cleito. Água Santa e Portuguesa. 3-0 para Água Santa, lá no sintético. Fala, eterno presidente. 3-1 para Água Santa. 3-1 para Água Santa. Eu também acho que vai ser 3-1. Então é 2 gols aqui, viu, Beto? A diferença. Então, a Portuguesa Santista, que tinha 2 gols, já não tem mais. Né? Estamos devendo 4 ainda. Agora, se nós passar pelo Atibaia, né, passa pela Portuguesa. Aí nós vamos para a partida de quarta-feira aqui no Estádio Municipal. Quanto vai ser Portuguesa Santista e PVC aqui? 2-0. Diga aí, Betão. Aí é complicado, hein? Vamos lá, se der 1-0, tá ótimo. 1-0. Diz aí, presidente. 1-0. Fala, presidente. Contra a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista aqui, na quarta-feira. Esse jogo vai depender do resultado. Lógico, né? Mas se der o 2-0 que você falou. Não, se der o 2-0, eu acredito 2-0 de novo. 2-0? Então já saímos do prejuízo praticamente, porque nós tínhamos devendo 4, já devia só. Já fica em segundo lugar. 6, devia 6. Veja bem, porque eu quero dar um toque, talvez alguém vá falar sobre isso, e eu vou antecipar porque o Beto é muito esperto. Vai ter time classificado em segundo lugar devendo gol. É provável. Devendo gol.
Então, se o VVC que devia 100, passou a dever 2 só agora. Enquanto que a Portuguesa Santista passa a dever 2 gols. O Atibaia está devendo 1 e vai receber aqui, por exemplo, só para concluir aqui, e vai receber a Água Santa em Atibaia. O Água Santa lá em Atibaia. O que dá isso aí? Dá empate? Como você diz aí, Água Santa e Atibaia. Atibaia e Água Santa. Eu acho que o Atibaia, o Água Santa não vai perder jogo fácil em casa, não só vai. Não, fora. É fora. O Atibaia vai ganhar lá dentro. Vai ganhar? Eu, assim, eu não vi os jogos, né? Só pela transmissão, mas com alguma informação de algum amigo meu, eu acho que o Fernandópolis está perdendo para ele mesmo. Para ele mesmo. Porque aí você falou uma coisa que eu ia falar, só está perdendo para ele. A condição aí, tirando o jogo da Água Santa. Um time bem coisado é o Água Santa, que tem um padrão de jogo, alguma qualidade de jogador. Agora, pelas informações que eu tive do Atibaia, realmente as equipes são bem limitadas também. Então, eu acho que o Fernandópolis está perdendo para os copos erro dele. Então, você acha que Por isso que eu acho que tem possibilidade do Fernandópolis pegar o Água Santa na última partida lá classificado. Às vezes com o time B. Não vamos e o Fernandópolis jogando bem. Vamos ficar no resultado. Vamos ficar no resultado. O que vai dar lá em Atibaia? Atibaia, o Água Santa deve ganhar aí de 1 a 0. De 1 a 0. Tem que torcer. Beto falta ainda. Água Santa também. Tem que torcer para o Água Santa ganhar lá. O Água Santa vai a 12, né? Não, porque ele vai a 12 e o Atibaia fica com 6. E nós com 6 e o Português com 6. E já em segundo lugar nós. E nós ainda estamos aí devendo 2 gols. Não pode esquecer disso. Só que a Portuguesa fica devendo 2 também. A Portuguesa fica devendo mais que 2. Ah, então nós estamos em segundo lugar, né? Já estamos em terceiro. Já estamos em terceiro. Porque estamos até em segundo já, praticamente, porque o Atibaia, com 6, ele vai ficar devendo gols. E aí nós vamos jogar lá contra o Água Santa. Primeiro, a respeito do jogo contra o Atibaia, é o seguinte: o Atibaia joga amanhã aqui sem 5 titulares. Inclusive, o seu centroavante, Fernando Gaúcho, está suspenso por cartões amarelos. E o Félix, treinador do Atibaia, foi embora. E com ele levou 5 jogadores. Essa informação eu não tinha. Importante. Já levou 5 jogadores. Importante. Levou 5 jogadores. Eu tive acompanhando o noticiário de lá. Fiz questão de acompanhar o noticiário de lá na última quinta-feira. O clima lá está de funeral. Tá pesado. De funeral. Pesado. Eu tenho muito mais medo, agora eu achava que o Atibaia se classificava, mas aconteceu um estudo aí com treinadores e jogadores. Eu tenho muito mais medo da Portuguesa. Ganhar o último jogo do Atibaia na isso que é o perigoso para nós. E se a Portuguesa empatar também amanhã, já complicou todas essas nossas contas. Porque o Fernandópolis não pode pensar nem em empate, né? Não, tem que ganhar os 3. Se um empate, ele elimina o Fernandópolis. Já está eliminado. E pode se classificar até com 8 pontos, vai depender de empates que acontecerem. Você vê como são as coisas, né? Se a gente tivesse conseguido aí 2 pontinhos, estava no páreo com tudo, hein? 2 pontinhos. Ou esse empate do Atibaia, né? Estava querendo ganhar 3. Pelo menos um empate já melhorava, mas 2 empates seria ideal, porque seria brecado 4 pontos. Esse empate de Atibaia realmente ficou na nossa mão um monte de vezes, né? Eu vou dizer mais uma 3 vezes. É difícil fazer 3 gols fora e nem o Roberto fazer, toma 4. Vou dizer mais uma coisa para vocês, meu amigo do Canal 10. Se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem, o time não me convence. Vamos deixar bem claro. O time não convence o presidente atual, não convence o ex-presidente, não convence o diretor. Apesar que eu falo sempre, porque eu acho que tem jogador individual bom. Agora eu posso falar um negócio que ninguém sabe aqui? Sim, diga lá. Foi feita uma aposta da diretoria com os jogadores. Certo? Eu estou falando no ar aqui. E eles estão assinando isso aí, junto com o pagamento que já foi pago agora, do mês passado. Já foi pago. Você não paga, tá? Já está pago. Os jogadores chegaram em mim e falaram assim: se nós passar, você arruma 15 mil de prêmio para nós? Eu falei: te dou 15 mil de prêmio. Se nós não passar, você não precisa pagar os 15 dias. Então isso é importante. E assinou no pagamento, já dando quitação total do contrato. Então, se eles passar, eles têm 15 mil de prêmio. Se não passar, eles não recebem nada de hoje até o final do campeonato. De hoje até o final do campeonato, apostado jogador a jogador, certinho combinado e assinado no papel. Pelo menos de enaltecer uma foi digno a atitude deles. Nós só estamos nessa situação por causa de nós, eles falaram, não por causa da diretoria. Então foi feito isso aí, então para a cidade saber, para não falar depois que algum jogador que querer mudar para falar que a diretoria não pagou os 15 dias. Não, está no papel assinado. A hora que eu paguei o salário, eu já paguei. Caso a equipe se desclassifique, dou quitação total do contrato. O jogador foi lá
e assinou combinado e partiu de uma conversa com um monte de testemunhas para eles provar para mim que eles falam que eles classificam. Os jogadores falam que classificam. É porque eles estão sentindo, eu acho que eles estão vendo que não tem muita coisa aí também esse ano. Eu acho que o campeonato esse ano está mais fácil que o ano passado. Jesus, vamos falar a verdade aqui? Vamos ter uma aberração de plena sinceridade? Se o FVC naufragar, vai naufragar. Técnico, preparador físico, jogadores, eles vão sair pelo ralo. Pelo ralo, é o fim da picada. Vai trabalhar, eles vão arrumar trabalho aonde? A maioria sem contar que a maioria é o último ano de mesinha. Todos os jogadores são praticamente contratados e contratamos no limite da idade, 90, não foi, José? Então é difícil se empregar o ano que vem mais. E eles vão ficar parados de agora até janeiro, porque agora a Copa Paulista não escreve mais, Campeonato Brasileiro de Série C, Série D não escreve mais, estão parados. Então eles mesmo sabem que a situação nossa, eles poderiam ter revertido em campo. Foi dada estrutura, tudo que a gente poderia fazer fora de campo foi feito. Todos nós, eu, Zé Augusto, Dirceu, todos os colaboradores, empresário, todo mundo fez o que poderia fazer. Então eu estou deixando isso claro e gravado porque está combinado para não ter conversa. A diretoria fez certinho a sua obrigação para com o jogador. Então eu acho que eles vão querer correr um pouquinho mais agora. Eu acho que eles estão confiando neles, hein? Tá eu também acho. Que está o campeonato, tem possibilidade de chegar e é um desafio bom para eles. Triste é ter que fazer isso, né? Não precisava ter chegado num esperar chegar desse para poder fazer uma atitude tão digna dessa. Precisava chegar no fundo do poço para se tomar uma atitude dessa, né? Então, resumindo a coisa, o PVC precisa ganhar os 3 jogos. E ainda torcer para uma sequência de resultados. Outras combinações. Né? Certo? Combinação, por exemplo, repetindo para o telespectador do Canal 10, para o internauta, de que vamos torcer muito para o Água Santa ganhar e de goleada, se possível, da equipe da Portuguesa, né, que tem 2 golzinhos só, tem 2, né? 2 não, a Portuguesa tem 2 gols. Se tomar uma goleada dos 3 aí, já fica devendo 1. No outro jogo aqui, torcer para que o FVC ganhe também do Atibaia e ganhe bem com a diferença de 2 gols. Depois, no meio de semana, o Atibaia vencer, que ficaria excelente. Se vencer o Água Santa vencer o Atibaia lá em Atibaia e o FVC vencer a Portuguesa aqui, porque aí Água Santa 12 e os outros todos com 3. Só que o FVC não vai ficar devendo gols. Então o que é que pode acontecer? Se a Portuguesa ganhar ou o Atibaia ganhar e o FVC vencer, dependendo dos resultados das partidas, o FVC pode até ficar com 0 gols em segundo lugar e em segundo lugar. Mas vamos lá, o programa, além de muita audiência por aí afora, eu sei que ele é visto pelos jogadores também, certo? Então vamos lá, gente. É um gol de cada vez, não adianta entrar em campo querendo fazer 2, 3 gols para diminuir, que pelo amor de Deus, aí que a peneira vaza, né? Tem que jogar com isso é um recadinho. E eu acredito nos jogadores. Bem lembrado. Os jogadores, eles... um de cada vez. E eu acredito neles, viu? Pela essa atitude, eles conversou, fizemos uma aposta. A diretoria apostou com o jogador. Eu quero perder a aposta. Você quer perder, lógico. E me diga uma coisa, esse seria mais ou menos o valor equivalente à folha desses 15 dias ou não? Os 15 mil reais? Não, a folha deve dar um pouquinho mais. Não, agora que enxugou não, que tinha alguns salários adiantados, não. É isso aí mesmo, deve ter um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Tem sabe, tem umas coisas adiantadas. Mas assim, ele foi conversar, até porque o patrocinador também, ele para, né? Então, a gente não quer que aconteça isso. Eu quero passar e acredito, até porque foi sentado, foi combinado todo. Então, gente, desclassificou, 15 dias, vocês doaram para o Fernando. Doaram. Passou, vocês vão ter 15 mil reais de prêmio, salário normal do 30 dias, e nós vamos arrumar uns 70, 80 mil para o acesso. Presidente, então, para falar em 70 mil do acesso, só para fechar o programa de hoje, né? Caso o FVC hoje já estivesse na segunda colocação, como nós esperamos que chegue, o FVC seria o segundo colocado na próxima fase. Olha o otimismo que tem que ir. Você acertou a Cisense, né? Não acertei, presidente? Você estava lá. O cara chamava ele de louco, mas ele queria me internar. O Cisense classificou o Fernandão em Tupã.
Ganhou de 1 a 0. Olha, gol de falta do japonesinho lá na esquerda, né? O japonesinho fez o gol de falta para a equipe do Ninguém esperava agora, a Tupanha perdeu. Vamos falar uma coisa antes, o Jesus Moretti está aqui, né? Relembramos 94, que ele foi campeão com o Fernandópolis, o último título nosso. O Fernandópolis poderia não ter nem subido naquela rodada. O Fernandópolis ganhou de 5 a 0 do Capivariano. E foi um campeão. O Vero Clube perdeu e foi campeão. E subia 2 times. Subiu com o frango do goleiro, na época que jogou no Guarani antigo. Falhou no finzinho do jogo. Tomou um gol no meio das pernas e classificou o Fernandópolis. O saldo de gol acabou sendo naquela rodada o Fernandópolis não subia. Aquela rodada o Fernandópolis foi campeão. Então precisa dessa sorte de 94, Moretti, para trazer para nós aqui agora. Então vamos lá, a próxima fase decisiva, quando define 2 grupos de 4 para saber 2 de cada um quem é que vai subir. Então o FVC ficando em segundo hoje, ele ficaria com o segundo colocado do grupo 18, que é o Assisense, né? Já dá para comer esse aqui, hein? Esse aqui já dá para comer. Ficaria o FVC, Assisense, o primeiro do grupo 17. Grupo 17, o primeiro é o Tupã. Meu Deus. E o primeiro colocado do grupo 15, Matonense. Que é Matonense. Mas, gente, dá desespero ver a gente nessa situação e esses times aí. Dá desespero, não dá para se conformar. Nós estamos pensando nas pernas nossas mesmo. A quarta fase é mais fácil do que essa. Porque realmente você vê aí, eu sigo quase todos os jogos aí, olha. Está perdendo para nós mesmos, nossa equipe não deve nada para as equipes são todas limitadas esse ano. Você não vê uma equipe jogando um grande futebol e a gente está jogando esse futebolzinho tão pequeno. Se melhorar um pouquinho, o Creto pode até falar para o jogador lá que não tem nada a ver com a gente. A gente está sabendo que tem condições. Isso que a gente pede para eles, que eles façam um pouquinho mais de cada um, porque a gente mais operado, os outros clubes que está acontecendo, você não vê nada, Beto. Está realmente esse ano limitado por baixo o campeonato. Ano passado nós tínhamos o Votuporanguense, que era um candidato sério, o Novo Horizontino, entendeu? Tem umas equipes fortes, Barreto já tinha subido, né? Nós temos 2 equipes fortes, Água Santa e Matonense. Para finalizar o programa, então, o pessoal se despedir, desse jeito que nós fizemos agora aqui, é mais fácil a quarta fase decisiva. Mas sempre foi. Do que essa aqui. Sempre foi. Mais fácil. Então vocês estão vendo o programa aí, os jogadores, tomam consciência disso. Sempre daquilo que o Beto falou. Nada de afobação, mas a cada 20 minutos um golzinho vai bem. Né? São 2 tempos de 45, então dá para fazer os 4, já sai do buraco, está devendo nada e dá para chegar lá. E ufa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a segunda divisão. Então, diz aí. Esse ufa, que eu não aguento mais a segunda divisão, você disse por quê? Você está 2 vezes na segunda divisão? Rapaz, olha... Duplamente? Eu quero que o Parmeira não paulista e brasileiro. Eu quero que o Parmeira não seja campeão da segundona do brasileiro, não, mas o PVC pode até ser igual o Parmeira, fica entre os 4, tá bom demais. Então um abraço, obrigado mais uma vez, você está aqui conosco, viu? E até sábado. Até o próximo sábado, obrigado Bono, obrigado Jesus, a você Cleitinho, toda a sorte do mundo para você. Que a tua sorte é a nossa sorte também, você pode ter certeza disso, junto com você, não está somente a diretoria, os jogadores, patrocinadores, mas está a grande maioria da população de Fernandópolis está te abraçando junto nessa caminhada aí. Tomara que dê certo, se não der também, valeu pelo serviço, que continue e seja aperfeiçoado para o ano que vem. Nosso eterno presidente, Jesus Moretti, nosso grande companheiro aqui no Canal 10, que já subiu com o FVC, também está agoniado para subir. Presidente, mais uma vez, obrigado, boa tarde. Fala da inauguração outra vez, aproveita a audiência lá no shopping, quinta-feira. Não, a gente, primeiro um abraço, uma boa tarde a todos, né? Não, primeiro a inauguração, depois a inauguração. Não, a inauguração é a Mais Light, né? Uma empresa nova que vai estar lá no shopping, né? É uns produtos tudo light, né? Do meu filho, Márcio, né? E que a população, a cidade de Fernandópolis vai visitar e conhecer, né? Esperamos que dê certo pra gente, né? Quando as pessoas montam alguma coisa, a gente torce para dar certo, né? As pessoas que quando a gente vem para a cidade e monta algum comércio, eu sou um dos primeiros a torcer que as pessoas se dão bem, porque é chato que você monta uma empresa e não dá certo, né? Mas foi feito no planejamento para que a coisa dê certo, né? Espero que... E obrigado pelo espaço de você... Da sua oportunidade. E uma boa tarde ao Creito, ao Beto, né? E a gente vai ficar discutindo futebol, né? Tem coisas que a gente
não pode ficar falando aqui, né? Mas quando a gente sai fora do ar, a gente tenta comentar alguma coisa para realmente, sem procurar ajudar, jamais procurar orientar a pessoa para ir para o caminho errado, né? Você pode ter certeza que dessa pessoa ninguém vai escutar esse tipo de conversa, não. Às vezes a gente pode ser até mal interpretado, mas se a pessoa prestar atenção no que a gente fala, depois ele vai perceber que a gente não estava com uma intenção de atrapalhar, não. Obrigado, presidente. Obrigado, Jesus Moretti. E vamos lá na inauguração na próxima quinta-feira. Infelizmente, você sabe, eu não vou estar na cidade nesse dia, mas depois vamos lá, o Canal 10 vai lá, dá uma força pro Marcinho, porque merece realmente. Clédio Ferraz, presidente atual do FFC. Você chegou aqui meio derrubado, assim, meio... Será que eu vou perder a cerveja mesmo, o seu livro bom? Será que eu vou perder? Você está saindo daqui consciente que você vai ter que me mandar muita cerveja lá em casa, da Kaiser, né? Um abraço, boa tarde. Obrigado mais uma vez. Vou mandar com prazer, viu, mano? Vai mandar, né? Se Deus quiser, a gente passar aí, né? A gente procurou fazer tudo certo, errou bastante, acertou bastante, como ser humano. Aprendeu, vai aprender muito ainda. E o projeto, independente da gente passar esse ano ou não, o projeto continua, que é o projeto de tirar o Fernandópolis da segunda divisão. Tá? A gente tem um grupo de pessoas na diretoria, talvez não esteja eu como presidente, mas eu estarei lá junto, fazendo o mesmo trabalho, talvez venha outro presidente do mesmo grupo ali. Então a gente não vai parar o projeto iniciou esse ano, o Beto falou um negócio fundamental, não adianta começar e parar para começar de novo. Já demos um pontapé inicial, aprendemos um pouco, e o projeto continua para a gente torce para passar esse ano, mas em no máximo 3 ou 4 anos a gente tem que tirar o Fernandópolis dessa divisão. Se estiver pensando que você não vai mandar cerveja, você está muito enganado, porque eu vou buscar lá na Coca-Cola, vou buscar minha caixa. Um abraço, meu presidente. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Olha, muito obrigado a você, agradecer ao nosso Leozinho Lima, sempre ao nosso lado aqui, nos ajudando na parte técnica, a vocês internautas. Olha, vocês me deixam muito feliz. E deixo meus companheiros felizes, outros que também vêm aqui menos vezes do que eles, pela audiência que esse programa tem, tanto na TV como na internet. Para nós é uma alegria muito grande, né? Para todos nós que fazemos essa mesa redonda. Leia também as minhas 11 notícias lá no Jornal Semanário. Dessa semana, mais uma vez, estou lá outra vez, o Beto me dá essa oportunidade de poder também ajudar na página do esporte lá. Um grande abraço, até amanhã a gente se encontra e eu estarei ajudando meus companheiros lá da Rádio Difusora também. Mais uma vez vou comentar esse jogo do PFC contra o Atibaia pela Rádio Difusora amanhã a partir de 9 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Que Jesus continue sendo nosso amigo e abençoe a todos nós e o FFC. Pedir a Deus para quando o jogador for virar o pezinho, emperrar, bater de 3 dedos, enfia aqui, ó, e para a bola entrar, né, presidente? E ganhar o jogo amanhã às 10 horas da manhã. Tchau, gente. Um abraço e até sábado.